Vamos para as posições relativas entre retas. Vocês já conhecem essas três. Retas podem ser concorrentes entre si, perpendiculares entre si ou paralelas entre si. Retas concorrentes são retas que estão presas uma à outra, né? Assim, elas se cruzam. Ah, por que presa? Aqui, ó, tá presa num ponto, tá vendo? Pessoas, presta muita atenção no que eu vou falar agora, ó. Retas concorrentes, elas têm esse ponto em comum. Beleza? Eu pego esse ponto e esse outro ponto, por exemplo, isso forma um triângulo, concorda? Retas concorrentes sempre são coplanares. E aqui começa aquela ideia que eu falei de que você vai menos pelo visual e mais pela definição, tá bom? Eu estou afirmando para vocês que se você encontrar um par de retas concorrentes, então elas determinam um único plano. Ponto final. Vou escrever aqui que elas são coplanares. Por exemplo, e eu gosto do cubo, fica fácil de vocês imaginarem, tá? Mas, por exemplo, se eu pegar a reta que passa por E e por F e a reta que passa por G e por F, elas são concorrentes, porque elas se encontram no ponto F. Logo, elas determinam um único plano, que é o plano do tampo aqui do cubo. Vocês enxergam? Tranquilo, né? Porém, olha essa daqui, ó. Se eu pegar, eu vou desenhar e vou apagar, presta atenção. Se eu pegar aqui essa diagonal chamada diagonal maior do cubo, HB, e eu pegar essa outra diagonal maior do cubo, EC, eu afirmo para vocês se as duas retas se encontram aqui nesse ponto, ó, tá bom? Conclusão, elas são concorrentes, certo? E se elas são concorrentes, existe um plano que contém ambas essas retas. Só que esse plano não é nenhuma das faces desse cubo. Você consegue enxergar isso? Esse plano vai ser tipo um corte diagonal aqui no cubo. Beleza? Vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Pegou? Então não é porque o plano não está desenhado na figura que ele não existe. Essas duas retas se encontravam, logo eram concorrentes, logo eram coplanares, então existe um plano que as contenha. Fechou? Então às vezes você não vai enxergar, mas ele está lá. Beleza, vou apagar isso. Dentro das concorrentes, a gente tinha o caso das perpendiculares. Perpendiculares não só elas eram concorrentes, como elas formavam entre si 90 graus. Lembram disso, né? Não preciso escrever essa parte. Beleza. Se elas são um caso particular de concorrência, então elas também são coplanares, tá bom? Se eu encontrar um par de retas perpendiculares, elas são coplanares. Por exemplo, GF é perpendicular a FB. Ou outra, ó, FB é perpendicular a BC. Porém, agora voltando lá para os nomes das posições relativas entre as retas. Lá em geometria plana, eu também usava essa palavra aqui, ortogonal. Vocês lembram disso? E em geometria plana, perpendicular e ortogonal eram a mesma coisa. Formavam 90 graus e já era. Em geometria espacial, não. A palavra ortogonal recebe um significado diferente, tá bom? Então coloca no coração que isso daqui vai ter um significado diferente, mas eu vou na ordem. O que são retas paralelas, pessoas? Essa daqui é importante. O que são retas paralelas? Alguém se arrisca a dar uma definição de retas paralelas? Qualquer uma, né? Elas têm a mesma inclinação? Mesma inclinação é legal. Eu gosto. Lá em geometria plana, a galera dava várias definições, né? Nunca se encontram, acabei de ver no chat também, né? Ou se encontram no infinito, que é mais filosófico. Tem a mesma inclinação, tem a mesma distância do começo ao fim. Em geometria analítica tem o mesmo coeficiente angular, beleza? Tudo isso era de paralelismo, certo? Tá. Agora vem uma coisa legal. Tenho duas retas paralelas aqui. Em geometria plana, a gente brincava com retas paralelas assim, 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 por que não? Certo? Agora em geometria espacial, eu posso ter essas retas assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Beleza? Agora,
se eu fizer assim, apesar de não se encontrar, não vai ser paralela. Beleza? Paralela tem que ser tipo assim. Se eu falar para vocês que um par de retas paralelas, essas retas sempre são coplanares, vocês aceitam? Existe um plano que passa por elas? Estranho, né? Porque assim, por exemplo, ó, assim, beleza, tem um plano horizontal, passa pelas duas. Ok. Assim não tem. Conseguem ver que não tem um plano que passa pelas duas assim? Pra ver? Aqui, assim, ó. Não tem um plano que passa pelas duas. Não são paralelas, beleza? Assim tem um plano. Um jeito legal de você imaginar é... Vocês sabem o que é um pergaminho? Sabe aquele negócio? Pega o papel, aí você enrola, 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 enrola. Aí fica tipo 2 bastões aqui assim, né? Aí você abre pra ler. Não é isso? Você não precisa abrir assim, né? Você não precisa pegar aqui, ó, os 2 bastões e abrir assim. Você pode pegar os 2 bastões e abrir assim, ó, de frente pra você. Concorda? Ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Não interessa. Mas os 2 bastões são sempre paralelos, certo? Agora que animal, pessoas. Quando eu abro, aparece uma folha de papel plana. Se eu fizer assim, essa folha de papel continua existindo. Ela só está em outra posição. É um plano. Se eu fizer assim, é um plano. Beleza? Retas paralelas são retas. Olha essa definição. Que não se encontram e são coplanares. Beleza? Existe um plano que passa pelas duas e elas não se encontram. Me ajuda aqui, tenta responder essa. Nesse cubo, fala para mim todas as retas paralelas à reta EH. Todas as arestas paralelas à aresta EH. Ninguém consegue? GF, CB e DA. E DA, perfeito. GF, CD e DA. Elas são as únicas arestas paralelas a HE. Faz sentido isso para vocês? Reparem também que se eu pegar EH e FG, essas duas retas determinam um único plano, que é o plano de cima. Até aí óbvio. Se eu pegar EH e AD, essas duas arestas determinam o plano da esquerda, concorda? E se eu pegar EH e BC? Elas são paralelas, elas determinam um único plano? Sim, o plano diagonal de novo, tá vendo? E aí eu não preciso focar no olho, eu não preciso... focar no olho é ótimo. O olho precisa focar, né? Quanto melhor ele focar, melhor pra vocês. Mas eu não preciso depender do olho, tá bom? Eu sei que se as retas são concorrentes, paralelas ou perpendiculares, elas contêm um mesmo plano. Elas estão no mesmo plano, né? Elas estão contidas no mesmo plano. Tranquilo? Então, esse triozinho aqui, ó, tem essa característica em comum. São figuras que estão no mesmo plano. Agora vem a novidade. Retas reversas e ortogonais. Pessoas, sem depender do olho. Reversas são, por definição, retas não coplanares. Ou seja, se não existir um plano que contenha todos os pontos de ambas as retas, elas são reversas. Essa é a definição formal, beleza? Então, retas reversas são retas não coplanares. Por exemplo, EA é uma reta reversa de BC. Beleza? Um jeito legal de você imaginar isso é o seguinte, ó. Imagina EA. Vocês já entraram em banco ou em algum lugar que tem aquelas portas rotatórias? Imagina cada porta daquelas portas rotatórias como um plano, beleza? E elas estão girando e tal. Elas giram em torno de um eixo, concorda? Esse eixo é uma reta. Imagina que EA seja esse eixo, seja essa reta. Agora imagina todos os planos que contém esse eixo, essa reta. Tá imaginando?
a porta rotatória, alguma dessas portas conterá toda a reta BC? No máximo que vai acontecer é ela intersectar a reta BC, certo? A reta BC furar a porta. Beleza? Em um ponto. Ela vai intersecção em um ponto, mas não em todos os pontos. Da mesma maneira, se eu tomar BC como um eixo, eu também tenho aqui um eixo de porta rotatória, só que agora as portas estão assim, né? Como se o bagulho estivesse deitado. Beleza? E aí nenhuma dessas portas também vai conter a reta EA. Tudo bem? Então são retas reversas. Essa é a definição de retas reversas. Fala pra mim. Além do BC, quais são as outras retas reversas à aresta AE nessa figura? Pode abrir o microfone. GF. Fala de novo. A GF. GF, verdade. Tem mais. EF. Fala de novo, eu não ouvi direito. EF. EF? EF não é. Olha por quê. Isso aqui e isso aqui tem o E em comum. Se tem o E em comum, é concorrente. Se é concorrente, é coplanar. Portanto, não é reversa. Tá vendo que eu falo para não depender do olho? O que significa? É isso. Então, estamos lá no AE, BC, FG. Roberta lá no chat falou HG, verdade. HG é reversa. A Macari falou DB, HF, CF. DB, HF. Beleza, é que não são arestas, né? HF é uma diagonal da base, mas tá certo, tá? Também é reversa. DB de bola também é reversa, perfeito. Sabrina falou CD de dado, também é reversa. Tá enxergando? Dá pra ter uma noção de leve? Tá, então reversa é uma reta, ou é uma característica entre um par de retas não coplanares. Maravilha. Um jeito de você não depender muito do olho nas reversas, né? Porque aqui eu vi que vocês estavam fazendo meio que pelo olho. Mas um jeito de vocês não dependerem muito do olho nas reversas pensa. Por exemplo, esse par de retas aqui, ó. Eles são concorrentes? Eles se encontram em algum ponto? Não. São paralelos? Não. Logo são reversas. Tá bom? Se não for nem concorrente nem paralelo, é reverso. Beleza? Agora vem a parte foda. Ortogonal. O que significa ortogonal? Vou fazer até de outra cor. Ortogonal significa que forma 90 graus. Ai, Gabs, isso não é tipo perpendicular? É tipo perpendicular. Só que não precisa ser coplanar. E isso eu sei que parece estranho, tá? Mas tem como a gente definir o ângulo formado entre duas retas reversas. Existe um ângulo formado entre essa reta aqui e essa. E como é que a gente faz para definir esse ângulo? Olha isso. Vou até fazer um exemplo diferente. Não, vamos começar por esse. Como é que a gente faz para definir o ângulo entre a reta EA e a reta FG? Elas não se encontram, certo? Elas não têm intersecção em comum, então é difícil definir o ângulo. Para definir o ângulo, a gente pega qualquer reta paralela a uma delas que encontre a outra. Beleza? Então, uma reta paralela a EA que cruza com FG seria, por exemplo, FB de bola. Tudo bem? E aí, qual é o ângulo que FB de bola forma com FG de gato? Ou Gabs? Dá na mesma. Qual que é o ângulo que FB de bola forma com FG de Gabs? 90 graus. Certo? Então, eu defino que o ângulo formado entre a reta EA e a reta FG é 90 graus. Tá claro isso? Então, eu uso um artifício, que é uma reta paralela a uma delas, encontrando a outra,
meço esse ângulo e esse vai ser, por definição, o ângulo entre as duas originais. Pegou a ideia? Se esse ângulo for 90 graus, então a gente diz que essas retas são ortogonais. Beleza?